E mais de 110 jovens participaram da plenária regional do Parlamento Jovem de Minas Gerais. Estudantes de Guaxupé, Poços de Caldas, Itaú de Minas e São Sebastião do Paraíso apresentaram propostas criadas por eles para o tema discriminação étnico-racial. Olhares atentos às propostas apresentadas pela mesa de trabalho. Mais de 110 jovens de 4 cidades do sul de Minas participaram da plenária regional do Parlamento Jovem de Minas Gerais, em Guaxupé. O tema deste ano é a discriminação étnico-racial. A gente está debatendo propostas em torno de um tema que se chama discriminação étnico-racial. Esse tema foi levantado justamente pelos próprios estudantes do ano passado e trouxe para debate esse ano. O Polo Sudoeste do Parlamento Jovem é formado por Poços de Caldas, Itaú de Minas, Guaxupé e São Sebastião do Paraíso. 9 propostas foram trazidas pelas cidades e discutidas em plenário pelos estudantes que participam do parlamento. Na plenária de hoje, a gente traz o assunto sobre a desigualdade étnica, a questão da violência sobre as diversas etnias que temos no Brasil. E estamos aqui para tentar mudar e trazer uma maior concepção da realidade que temos. A violência sobre motivos étnicos, raciais e sobre a desigualdade socioeconômica e tem sido muito importante, porque não só para mim e não só para os outros negros, pardos, mas eu acredito que isso tem sido um problema atual para a nossa sociedade e eu acho que a gente tem muito a aprender com isso para a gente solucionar e mudar a situação. Ela fez algumas propostas para principalmente beneficiar a cidade, né? A gente tem no tema discriminação étnico-racial bem divididos. Então, se vê, né, a história do PJ, ela vai contar isso. E aí, nós, em algumas partes, nós fizemos leis especialmente para defender as pessoas negras no Brasil, que nós vemos que hoje ainda é muito desvalorizada a cultura negra no Brasil. E nós precisamos valorizá-las, ela mais que tudo no nosso país, e principalmente no nosso estado. A gente está vindo com propostas para mostrar que as pessoas não precisam mais se calar e que terá diversas formas dela mostrar e cobrar pelaquilo. 6 dos projetos discutidos aqui pelo Polo Sudoeste, em Guaxupé, serão encaminhados para Belo Horizonte para que sejam analisados na plenária estadual. Eu acredito que a gente possa levar aquele projeto sobre criar a obrigação das escolas oferecerem ajuda psicológica àquelas pessoas que sofrem por motivo étnico-racial, sobre violência cultural, e eu quero muito que passe esse projeto. A plenária regional foi comandada pelos próprios estudantes. Os coordenadores do parlamento apenas orientaram as discussões. Nós tivemos 80 alunos selecionados nas escolas estaduais de Poços de Caldas. E esses alunos passaram no primeiro semestre desse ano por várias oficinas de formação política e também sobre o tema que é a discriminação étnico-racial. Esses alunos formularam algumas propostas e tivemos a plenária final no mês de julho, onde algumas dessas propostas foram votadas e também foram votados 20 alunos desses 80 para vir aqui para a plenária regional para poder representar a cidade de Poços de Caldas. O Parlamento Jovem é um programa da Assembleia Legislativa de Minas Gerais que é realizado em parceria das câmaras municipais mineiras. O projeto é destinado aos estudantes do ensino médio e, cada ano, um tema de relevância social e de interesse dos jovens é trabalhado com eles. O Parlamento Jovem ele é dividido por etapas, né? Um projeto que acontece durante o ano todo. Então, ele é um projeto de educação política e cidadã, né? Então, a gente faz oficinas aqui com os jovens, ensinando um pouquinho sobre a política, na essência mesmo, depois explicando na prática qual que é o papel do vereador, do deputado, do senador, enfim. E depois eles têm oficinas de formação temática, que é em cima do tema do ano. Então, esse ano, como foi discriminação étnico-racial, a gente preparou oficinas em torno desse tema. Depois é feita uma plenária municipal, que é com os alunos do próprio município, onde eles votam propostas, né? Eles mesmos elaboram essas propostas, eles votam, e aí depois é passado para essa plenária regional, que junta os outros estudantes dessas outras cidades.
E aí depois tem essa etapa final, que é lá em Belo Horizonte, que a gente chama de etapa estadual, com os representantes. A plenária estadual do Parlamento está agendada para os dias 18, 19 e 20 de setembro. Para os participantes do programa, a política é essencial para o desenvolvimento do cidadão. Eu participo desde o ano passado, o tema do ano passado era violência contra a mulher, e eu participo porque o Parlamento Jovem foi uma porta que me deu a oportunidade de ver como são as coisas realmente, coisas que eu não tinha noção e que também me dão vontade de mudar. A educação política ela é principal na vida de qualquer jovem, né? Nós vemos hoje vários jovens, vários adolescentes que não têm essa educação política. Até tem alguns alunos lá conosco, lá aqui de Itaú de Minas, falando com a gente, falar, gente, eu não quero fazer política, política é assim. Nós queremos mudar esse conceito das pessoas, dos jovens principalmente, porque o país no futuro são deles. Então nós precisamos mudar ele imediatamente. E a expectativa é que estas propostas façam a diferença em nosso país. Eu espero que traga também consciência aos nossos governadores que nós jovens às vezes temos até um pouco mais de noção sobre certas coisas do que alguns governantes que temos. Então acho que isso é uma porta não só para a gente, mas para as pessoas que governam o nosso Brasil.